Questão 10. Observe a figura abaixo, as figuras abaixo. Na figura 1, mostra um fio condutor de densidade volumétrica ρ e seção reta A, dobrado na forma de U, com os três lados iguais, inicialmente dispostos no plano YZ. O fio pode girar em torno de um eixo horizontal fixo e está imerso em um campo magnético uniforme vertical B, dirigido para cima. Quando pelo condutor passa uma corrente elétrica, o condutor se desloca e, após estabelecido o equilíbrio, passa a fazer um ângulo θ com a vertical, conforme ilustrado na figura 2. Então, né, dá para perceber que surgiu então uma força aqui para mudar de posição. Sendo G a aceleração da gravidade, a intensidade da corrente elétrica é dada por qual expressão aqui? Essa questão é bem interessante. Olha só. Vamos lá. Eu vou redesenhar isso aqui, essa figura 1, de outra perspectiva que dê pra gente analisar as forças. Então, vamos lá. Ela vai estar deslocada, certo? Peraí, pronto. Aqui é o eixo, beleza? E é o seguinte, quando não tem corrente elétrica, não vai ter força, tá? Mas quando o condutor está imerso no campo magnético, dependendo da posição dele, com relação ao campo magnético, vai surgir força. Então é o seguinte, tem todo o campo magnético aqui, vertical para cima, tá? A gente também vai considerar o campo gravitacional. Então vamos lá. Seguinte, vamos com calma. A corrente elétrica, vamos lá, ela vem daqui, vai dobrar, certo? Vai vir por aqui, depois vai passar por esse braço. Depois vai subir por aqui, né? Depois vem pra cá. Beleza. Então, vamos analisar primeiro esse trecho do condutor. Seguinte, de forças eu tenho peso. Eu vou ter também a força, uma força elétrica. Quer dizer, uma força elétrica é uma força magnética. Aqui, para você determinar a direção para onde vai estar apontada a força, é só usar a regra da mão direita espalmada. Como é que é isso? Vou tentar fazer aqui uma representação de uma mão, tá? Considere que isso aqui é uma mão. E aqui tem um dedão. No caso, não, se é a mão direita, então o dedão está desse lado. Então, imagina uma palma da mão com a palma da mão virada para cima, tá? Aqui é uma vista meio isométrica. Então, como é que se comporta aqui? O campo magnético a gente considera saindo da palma da mão, tá? Para cá, para onde os dedos estão apontados, é a intensidade da corrente elétrica. E quando a gente ajusta esses dois, aqui então o dedão aponta para onde vai estar a força, tá? Eu vou fazer aqui assim. O dedão então, né, esticado assim, ele vai indicar para onde está a força magnética, tá? Isso é a regra da mão direita espalmada. Eu gosto de usar ela. Acho melhor do que os 3 dedos. Enfim, opinião pessoal. Ou seja, se a gente voltar para cá, eu vou ter o campo magnético, ó. O campo magnético é sempre vertical aqui para cima, nesse ponto. Veja, corrente para cá, vindo para a direita, o campo magnético vertical para cima. Então, se você ajustar aí, com a regra da mão, você vai ver que a força magnética vai voltar para cá, tá? Fazendo aqui 90 graus, beleza? São perpendiculares entre si.
Beleza. Acontece que a força magnética não atua apenas nesse trecho. Veja que também passa corrente nesses dois trechos aqui do condutor. Então, neles também vai surgir força magnética, tá? Mas, como a gente vai ver, elas vão se anular. Mas, enfim, vai ser necessário analisar as forças também nesses braços para poder resolver o problema. Por quê? Porque o peso não existe apenas aqui, tá? Esses dois trechos do condutor também tem massa, então também vão ter pesos, tá? Como é homogêneo, então a gente simplifica aqui a força no centro de massa, no centro gravitacional, tá? Bom, para ser mais prático, veja, o condutor, ele não deu a massa, tá? Eu coloquei M ali, mas ele não deu a massa. O que ele forneceu foi a densidade ρ, a área de seção transversal A, tá certo? Então é o seguinte, ele falou que os três têm mesmo comprimento, 3 lados iguais. Então vou dizer que seja L, tá? Seja L o comprimento. Então, o comprimento L aqui, L aqui, né? No total 3 L's. Então é o seguinte, como é que então eu encontro a massa em função do comprimento? Simples. Densidade é massa por volume, né? No caso, essa densidade volumétrica. O volume aqui eu posso encontrar, é um cilindro, tá? Se não é que seja um cilindro, mas a gente pode até considerar que é um cilindro. Como ele deu a área de secção transversal, o volume é A vezes L. Vou botar assim, L maiúsculo. Então a massa nada mais é do que o produto densidade, área e o comprimento, tá? Que nesse caso vai ser L para os três. Então eu posso trocar aqui. Então a massa vai ser massa, o peso é massa vezes G, né? Quem é a massa? Rho A L vezes G. Tá? Então esse é o peso. O mesmo vale para cá. Rho A L G. E aqui também. Rho A L G. Essa força magnética que atua no fio condutor, ela nada mais é do que B vezes I vezes L, tá? Então é B vezes I vezes L. Pronto. Então, assim fica nosso sistema, a nossa análise de forças. Mas calma aqui, só um detalhe, ó. Por aqui passa a corrente elétrica, então também tem força magnética, assim como aqui também. Acontece que, beleza, a força magnética é para cima. Eu vou decompor, por quê? Porque veja que a corrente elétrica ela não está perpendicular ao campo magnético. Nem aqui, nem aqui. Aqui tá, beleza? Ele diz que o condutor ele é deslocado do ângulo θ. É deslocado do ângulo θ. Então é o seguinte. Quando eu considerar também aqui, ó, o campo magnético, e eu decompor, vou ter que decompor nessa direção. Se aqui é θ, aqui também é θ, beleza? Assim como aqui também. Quando eu decompor nessas duas direções, aqui também vai ser θ. Agora sim, vou chamar aqui de BY, aqui também. Agora sim, eu tenho a componente que é perpendicular à corrente elétrica nesse trecho. E aí, se eu usar a regra da mão direita de novo, eu vou ter uma força magnética para cá. Vou chamar a força magnética. Aliás, se eu já colocar a intensidade, é B vezes I, aliás, BY, tá? Porque eu considero essa componente do campo magnético, BYI vezes L. Assim como aqui também.
BY I vezes L. Então, elas vão se anular, tá? Eu tenho uma força para a direita e outra de mesma intensidade para a esquerda. Beleza, se anula. Mas serve de curiosidade para saber que nesses dois trechos também atuam força magnética, beleza? Enfim, aqui vai acontecer o seguinte, tá? Eu vou agora analisar essas forças de outra perspectiva. No caso, eu vou estar olhando agora assim, de lado, tá certo? Então, como é que fica? Assim. Aqui é onde fica o eixo, tá? Eu não preciso analisar as forças aqui, porque aqui é o eixo, é fixo. É o apoio. Então é o seguinte, vendo aqui, né, mudando a perspectiva, aqui deslocado o ângulo θ, tá certo? É o seguinte, eu tenho a corrente elétrica vai subir aqui, tá? Mas antes ela vem daqui, ela tá vindo assim, né? Saindo da tela, então beleza. Por conta disso surge aqui a força magnética, que é BIL. Tem o peso, tá? Tem o peso desse trecho do condutor, que é ρ ALG. E veja que tem mais duas forças puxando para baixo, que é o peso desses outros dois trechos, tá? Que eu estou no centro, então eu posso somar e fica 2 vezes ou ALG. Beleza? Pronto. Então, são essas as forças, tá? Agora, a gente vai entrar em um problema de equilíbrio de corpo extenso. Eu já tenho as forças, um para cá, as direções, beleza? Eu vou calcular tudo a partir daqui. Vou considerar aqui. Esse é meu polo. Vou analisar os momentos a partir desse polo aqui, beleza? Que é o ponto, que é onde tem o eixo. Certo. Eu sei que o comprimento, eu disse que o comprimento desses braços aí, desses trechos é L, beleza? E também eu disse que pelo fato de ser homogêneo, o peso ele atua no centro de gravidade, ou seja, na metade. Então eu posso dizer que aqui é L sobre 2 e aqui é L sobre 2, totalizando L. Bom, eu tenho L, eu tenho um ângulo, então eu posso calcular essa medida que vale L cosseno θ. Tá? Bom, também vou precisar desses dois para calcular o braço do momento de cada força. Bom, aqui vale L seno θ. Como isso aqui é metade, então aqui L seno θ dividido por 2. E aqui também L seno θ dividido por 2. Se eu não me engano, o nome disso é base média, tá? No triângulo que a gente aprende geometria plana. Pronto. Então é o seguinte. Eu vou prolongar isso aqui, porque esses aqui vão ser... Eu vou utilizar isso aqui para calcular o momento de cada força, tá? Então vamos lá. Como tem equilíbrio, a soma dos momentos é igual a zero. Eu vou calcular a partir do polo, admitindo o sentido positivo, o sentido horário como anti-horário, não, isso é horário, como positivo. Então vamos lá. Como tem equilíbrio estático aí, a soma dos momentos vai dar zero. Então vamos começar calculando o momento dessa força. Bom, vai ser, ela rotaciona a barra em relação ao polo no sentido anti-horário, então é menos a força, 2 ρ A,
LG vezes o braço. O braço dessa força é essa medida, que vale L seno θ sobre 2. Tem essa força aqui também, que vai também girar a barra em relação ao polo no sentido anti-horário. Então é menos ρ LG vezes a medida, que nesse caso agora o braço vale L seno θ mesmo, mais agora o momento dessa força, da força magnética. O seu braço é essa medida e gira no sentido horário, mais B e L, agora o braço, L vezes cosseno θ. Isso tudo igual a zero. Bom, agora é só resolver essa equação aqui. Posso dividir tudo por L ao quadrado. Pronto. Posso dividir aqui por 2. Colocando, né? Ajeitando aqui a equação, fica BI cosseno θ igual a 2 vezes ou a G seno θ. Que, resolvendo, tá? Ele quer a intensidade da corrente elétrica I. Isso aqui vai valer 2 ou A vezes G dividido por B vezes seno por cosseno tangente de θ. Bem simples, né não? De todas as questões, essa aqui me pareceu a mais interessante até agora. Então, vai dar 2ρ AG sobre B tangente θ, a letra E. Certo? Bem bonito, ó.